Em o número das causas de loucura, devemos também colocar o medo, principalmente do diabo, que já tem desarranjado mais de um cérebro. Então vejam aí que Kardec está, de certa forma, criticando esse mito aí do diabo, né, que seria uma criatura na imaginação humana devotada eternamente ao mal. E aproveitando esse ensejo, né, nós poderíamos aí lembrar que, infelizmente, dentro desse movimento espiritualista aí, que muitas vezes quer se confundir com o espiritismo, há pessoas que têm quase como que se utilizado dessa imagem aterradora para explorar o medo das pessoas. Mas óbvio, né, para que não fique muito feio, eles não falam do diabo, mas falam aí de magos negros ou de espíritos com um poder muito grande para fazer o mal, que tiram o perispírito das pessoas, que as transformam em ovoide e outras maluquices mais, né, pessoal? Então, infelizmente, isso tudo é para convencer pelo medo. Na pauta. Porque são esses caras, chamados magos negros, que dominam o planeta Terra. Eles estão na religião, eles estão na política, eles estão no meio artístico, eles estão no meio dos escritores, eles estão na população, na massa. E o trabalho que eles fazem para o mal é para dominar as consciências do planeta inteiro. Eles querem dominar o planeta. E também querem fonte de energia das pessoas, ou seja, o ectoplasma, que é transformar as pessoas em pilha. Então, nós precisamos estar sempre falando desse assunto, sim, porque todo... Isso que tem acontecido. Mas vamos lá. Sabe-se o número de vítimas que se tem feito, ferindo as imaginações fracas com esse painel, que, por detalhes horrorosos, capricham em tornar mais assustador. Exatamente o que vem ocorrendo, já que essas pessoas têm se baseado em supostas obras mediúnicas que têm explorado o medo. Nós já mostramos para vocês o livro do Ranieri, né? Vocês lembram do livro do Ranieri, O Abismo, onde se há aí, entre outros livros, né, e outras passagens também, várias outras passagens nesse livro, também em outros livros, várias menções a figuras aterradoras, devotadas ao mal, né, capazes de coisas horríveis. Isso, obviamente, dentro de um cenário muito parecido com os que muitos atribuem como sendo o cenário do inferno. Tá? Então, por isso que se faz importante nós analisarmos essas obras ditas mediúnicas, né? Porque nós, em alguns casos, não sabemos efetivamente se são mediúnicas mesmo ou não, né? Para realmente demonstrarmos, tendo como base a doutrina espírita, que esses indivíduos estão carregando nas cores. Eles estão cometendo esses exageros a fim de produzir um sensacionalismo e atraírem mais leitores, mais adeptos, mais seguidores. Né? Antigamente não tinha internet, não tinha rede social, não tinha nada disso. Então o objetivo inicialmente era vender. Ou então o indivíduo queria se projetar. Então vamos lá, vamos dar asas aqui à imaginação, vamos escrever imagens pavorosas do mundo espiritual e, né, e as pessoas caíam nessa. E agora temos os sucessores desses indo para a internet, explorando a mesma coisa. Dizer isso. Nossa, ele só fala de Mago Negro, você também só fala de Kardec. E ri.
Né? Então percebemos aqui, pessoal, que Kardec rejeita essas imagens aterradoras. Veja que ele cita o bicho-papão, né? O lobisomem. E, quer dizer, passou-se tanto tempo e tem gente dando ainda corda para isso, né? Para essas descrições desses indivíduos irresponsáveis que, claro, eles negam até o fim que queiram explorar o medo, mas isso só fica novamente, né, na narrativa, que na verdade eles falam muito mais do diabo do que de Deus. Aliás, isso nos faz lembrar do próprio falso Kardec, que veio, diz ele, né, veio do meio evangélico. Foi o único movimento religioso que o falso Kardec verdadeiramente frequentou por algum tempo, que eu não sei precisar quanto. Lá, pessoal, nós sabemos bem que a tônica, quase que o tempo inteiro, dependendo, né, da igreja, mas principalmente se for pentecostal ou neopentecostal, é todo na figura do tal do diabo. Né? Então, veja a influência dessas pessoas. Não só ele, mas também a sua ex-esposa veio do meio evangélico. A Sônia, lá do Casa Plataforma de Oração, também veio do meio evangélico. Então, vejam, pessoal, como que essas pessoas, na medida em que vão escutando aquilo repetidamente, né, uma vez depois da outra, vão internalizando essas concepções. E elas depois, para se verem livre disso, fica muito difícil. É por isso que nós vemos o falso Kardec a todo momento se referindo a essas entidades devotadas ao mal. Tudo é magro-negro, tudo é a explicação para tudo. Inclusive, né, como vocês bem sabem, para tentar rebater o nosso posicionamento de contrariedade frente ao que ele diz e faz. Né? Então, a primeira coisa que ele passou a dizer é que nós éramos um magro negro. E aí depois avançou para nos atribuir uma encarnação, né, passada como o Tomás de Torquemada, né? Então, é isso, quer dizer, eles não conseguem desenvolver nada que não tenha uma explicação pretensamente espiritual. Claro que nós espíritas vamos levar em consideração esse aspecto, mas não de maneira fanática, não tudo atribuindo a entidades ainda atrasadas. Tá? É o mesmo que dizer que toda e qualquer doença seja em função de uma obsessão. Né? Quer dizer, só um pseudo-espírita ou alguém que não tenha compreendido a doutrina espírita vai entrar nessa. Inclusive, já estaria bem encaixado no rol de espíritas exaltados, que tudo vem uma causa espiritual. A gente tem que evitar, né, entrar nesse comportamento aí. Senão a gente vai estar, inclusive, adotando o mesmo comportamento que a gente vê nas igrejas, né, onde tudo se atribui às questões espirituais. Continuemos, então, vamos lá. Não confundamos a loucura patológica, olha, é exatamente o que nós vimos falando, né? Não confundamos a loucura patológica com a obsessão. Esta não provém de lesão alguma cerebral, mas da subjugação que espíritos malévolos exercem sobre certos indivíduos, e que muitas vezes têm as aparências da loucura propriamente dita. Então, qual deva ser a nossa postura enquanto espíritas? E porque também é muito mais racional. Que é de sempre verificar antes se a pessoa está enfrentando algum problema de saúde, principalmente
um comportamento estranho, um comportamento anômalo, verificar se não há ali algum problema no corpo, algum problema físico. Depois de realizados alguns exames, né, toda uma série de exames, e ir no médico para verificar. Se não aparecer nenhuma causa orgânica, aí sim a gente começa a aventar uma certa influência espiritual. Tá? Então, para que a gente também não caia nesse fanatismo. Aliás, alguns autores, né, o próprio Carl Sagan, por exemplo, escreveu um livro muito interessante, onde ele dizia isso, que no passado tudo enquanto é doença se atribuía à ação demoníaca. Então isso, pessoal, essa postura, ela só fez com que a própria ciência começasse cada vez mais a fechar os olhos às questões do espírito, porque isso foi tratado de uma maneira tão fanática, né, tão exacerbada, tão errônea, que a ciência chegou ao momento que simplesmente fechou as portas para essa possibilidade da influenciação espiritual. O seguinte, né, que assombrado com as explicações pseudocientíficas e místicas que ocupam cada vez mais os espaços dos meios de comunicação, Carl Sagan reafirma o poder positivo e benéfico da ciência e da tecnologia para iluminar os dias de hoje e recuperar os valores da racionalidade. Então veja que eles até se utiliza desse termo, racionalidade. Nós, espíritas, temos que primar pela racionalidade. Não é porque a gente acredita na obsessão que tudo vai ser obsessão. Tá? A gente não pode estar fazendo diagnóstico das coisas precipitadamente. Né? Então, acho que essa é a postura, né, mais equilibrada e mais sensata. Prossegue Kardec. Esta afecção muito frequente é independente de qualquer crença no espiritismo e existiu em todos os tempos. Neste caso, a medicação comum é impotente e mesmo prejudicial, realmente. Principalmente na época em que Kardec está falando isso, né, a psiquiatria dava os primeiros passos e os remédios eram fortíssimos e realmente só pioravam os quadros. Tá? Se utilizavam técnicas violentíssimas, como as camisas de força, os banhos gelados, enfim. Se afundava, às vezes, o paciente numa banheira. Era quase como uma tortura. Où sommes-nous? Je ne reconnais pas le... Oh non, pas ça. Pas la salpêtrière. Pas la salpêtrière. Non, pas ça. Pas ça. Non! Je n'ai rien à faire ici. Ça, ce n'est pas toi qui le décide. C'est ton père, enfin. C'était ton père. Maintenant, c'est le docteur Charcot, c'est comme ça. Ne bougez pas, Marie. Déclenchez. Vos yeux se ferment, vous n'entendez que ma voix. Est-il vrai que vous communiquez avec les morts, mademoiselle? Ne me touchez pas! Calmez-vous. Je me calme si je veux. Nous rions. Nous dansons. Nous dansons. Nous dansons. Nous sommes fortes. Nous sommes libres. Nous sommes éternels. Mesdames et messieurs, je vous prie maintenant d'accueillir celle que vous attendez tous. Mesdames, c'est à vous. Então Kardec
estava falando justamente das técnicas empregadas naquela época. Hoje, graças a Deus, né, passados quase aí 200 anos, né, realmente já melhorou bastante. Claro que tem muito medicamento ainda forte sendo aplicado, mas também se avançou muito nessa área, tá? Alguns são fortes, mas também não deixa a pessoa completamente fora de si, completamente dopada, a não ser em alguns casos bem isolados, tá? Nós, particularmente, assim como vocês, nunca exploramos a mediunidade, né? Nunca fizemos negócio com a mediunidade, nós nunca quisemos ser líder de seita, nunca quisemos adeptos correndo atrás da gente. Então, nós temos, assim como vocês, né? Nós todos mesmo, temos moral, sim, para criticar um comportamento desse. Hipocrisia seria se nós, fazendo a mesma coisa, por exemplo, que o falso Kardec faz, estivéssemos criticando. Mas não. Outro dia, vocês viram aí que, por ele dizer que nós somos hipócritas, né? E que não podemos julgar, mostramos, não, tá aqui, ó. Tá aqui o nosso currículo. Tá aqui o nosso histórico dentro do movimento espírita. Desde os meus 20 e poucos anos. Desde os 13 estudando, mas aos 20 e poucos anos trabalhando em prol do espiritismo. Quando eu digo em prol do espiritismo, pessoal, é em prol de pessoas. Espiritismo é apenas uma abstração. O espiritismo é o meio, o fim são as pessoas, é o próximo. Quando uma pessoa, um divulgador, né, do espiritismo se diz divulgador, o que ele está dizendo? Que ele só quer divulgar? Não. Ele quer contribuir com as pessoas, né? Ele quer levar o seu quinhão para que elas entendam melhor a vida, entendam de onde vieram, por que estão aqui, para onde vão, enfim, tudo aquilo que o espiritismo explica, porque não explica só isso, né? Esse é apenas um resumo da coisa. Então, nós explicávamos lá, assim como vários outros confrades, começamos lá com a evangelização infantil, depois fomos para as reuniões de mocidade espírita, né? Fomos ascendendo, fomos fazendo palestras, fomos frequentando, fomos colaborando, chegamos ao ponto de sermos presidente de centro, lá em Nova Friburgo, Centro Espírita Friburguense, programas de rádio, lá em Nova Friburgo, programas de TV, chamados para a Rádio Rio de Janeiro, escrevendo livros, isso de maneira completamente desinteressada, porque ninguém paga pelo tempo ali que a gente está ali. A gente é voluntário, isso dentro dos centros espíritas minimamente sérios. Eu não conheço nenhum espírita nenhum centro espírita onde as pessoas são pagas para ir lá fazer palestra, são lá para ajudar na evangelização, na mocidade. Eu não conheço. Então, esse indivíduo, ele não conhece, o falso Kardec, ele não conhece como é que funciona o centro espírita. Né? Ele acha que é uma coisa assim muito banal, mas não, você tem que estudar, você tem que se melhorar, se faz cursos, né, para você desenvolver melhor, curso até de como você abordar determinados assuntos com crianças, depois com jovens, né? Você estuda de modo a fazer uma palestra melhor, né, com início, meio e fim, né? Ninguém lhe dá dinheiro para você colaborar na sua gasolina, na sua passagem de ônibus, não tem nada disso, é doação. Não tem nada de correr atrás de poder em quê?
Quando se é um dirigente centro espírita, pessoal, principalmente presidente ou diretor, como estamos hoje, diretor de doutrina, só se tem trabalho. Só se tem trabalho, não se tem boa vida, não. Então as pessoas não entendem isso, né? Não entendem isso daí. Então nós estamos falando disso, né? Justamente porque a gente tem que realmente procurar orarmos e vigiarmos, até para que a gente possa, nos melhorando, ter essa ascendência moral, inclusive sobre os espíritos, numa reunião mediúnica, por exemplo, e também na vida geral. Porque você acaba se fortalecendo de tal maneira que a obsessão, ela acaba sendo neutralizada, até uma tentativa de obsessão. É por isso que nós estávamos falando isso. Tá? Então, por isso que nós, brincando, né, mas de maneira séria, falamos para o Fausto Kardec, olha, não tem medo nenhum dos seus espíritos aí. Até brincamos, né, igual o padre Quevedo, entorte meu dedo mindinho. Vieram muitos falsos messias, muitos... O senhor acha que o Henry é um falso messias? É um Henry Crista, é muita crista imaginar que ele é Cristo, que revitaliza um morto, pelo menos que me dobre este dedo. Que poder ele tem? Já dizia Cristo, virão, e nisso ele tem razão, muitos falsos profetas fazendo falsos milagros. Vai dobrar o seu dedo. Ânimo, te dou $10.000 se dobras este dedo. Ânimo, aqui, Ratinho, mostra teu poder. Eu não vou mexer no dedo dele porque ele é um dedo imundo. Eu sei onde é que ele anda metendo esse dedo, portanto, por esse motivo, eu não vou mexer no dedo dele. Agora eu queria, Ratinho. E além, Ratinho, eu estava falando. E além de tanta crista, e vocês imaginam a Jesus Cristo dizendo essa grossaria? Mas é verdade que você usa esse dedo, aprendesse a usá-lo no seminário. Ratinho. Porque, pessoal, nós estamos seguros, primeiro, de estarmos com a verdade, porque estamos amparados, não é na nossa cabeça, é nas instruções dos espíritos superiores. Né? Então, para a gente desmascarar o indivíduo desse, até para isso se exige um esforço, porque você teve que estudar, você teve que, inclusive, né, estudar com profundidade o Livro dos Médiuns, que ele a todo momento o Livro dos Médiuns nos chama a atenção para o perigo dos mistificadores, né, dos perigos da fascinação, inclusive, que é vista como a pior das obsessões. Então, o que a gente está vendo aí é um indivíduo claramente fascinado, levando outros à fascinação. É um cego guiando cegos, como pessoas que estão sendo deixadas levar para o indivíduo problemático, que se acha missionário. Né? Por isso nós estamos aqui, para transformá-los em anjos, transformar capeta em anjo, de demônio em anjo. É para isso. Né? E não vai parar por aí, não. Isso tudo já foi mais ou menos previsto. E haverá falsos cristos e falsos profetas. O que era o profeta da época? Era o médium. Profeta nada mais é que o nome que se dava vulgarmente para os médiums. Ele levava o nome de profetas. Então, falsos cristos, isto é, falsos indivíduos elevados espiritualmente. Um Cristo é uma representação, quer dizer, ungido, enviado. São os falsos enviados. Olha aí. O que o falso Kardec diz ser? Um enviado. Ele tem perfil? Não é perfil, né? Ele gosta de retrucar a gente dessa maneira. Não é perfil físico. É perfil pessoa, perfil moral, perfil intelectual para ser o enviado.
Um enviado é todo doação, e não é amor só em palavra, dizer que ama as pessoas. Isso tem que se consubstanciar em ações práticas. Não é ser queridinho com as pessoas, dar abraço. Isso é a coisa mais fácil. Político faz isso, pessoal. Político, na época de eleição, você sabe disso tão bem quanto eu, abraçam todo mundo. Eles são bonzinhos com todos. Eu quero ver um indivíduo desse, que se diz enviado, se diz um Cristo, né? Para largar ou usar o tempo dele para amparar as pessoas, para fazer caridade no seu sentido amplo, né? Controlar seus maus pendores, suas más paixões, o gosto pelas coisas materiais. Um enviado, pessoal, é todo doação. E conhecemos vários aí que passaram pela Terra. Foram todos pessoas que se doaram inteiramente a uma causa. E tinham uma moralidade irrepreensível. Um amor verdadeiro para com as pessoas. Né? Fala-se muito, por exemplo, da irmã Dulce aqui no Brasil, que passou a vida inteira cuidando de doentes. Eu tive a felicidade de nascer numa família muito católica. Minha família era muito piedosa e minha mãe morreu, eu tinha 6 anos. Fui criada por tias, também muito piedosas. Também minha tia mandava minha irmã e eu procurarmos moleques da rua, na rua onde nós morávamos, pelos becos e pela rua, procurando meninos para ensinar catecismo. Nós levávamos turma de 10, 12 para nossa casa, preparávamos para a primeira comunhão, depois que aquela turma estava pronta, nós preparávamos outra turma. Com 18 anos eu me formei professora e meu pai perguntou se eu não queria anel, nada. Eu disse não, eu disse ao senhor que ia para o convento. Aí ele chorou muito, mas ele era muito um católico praticante e ele se conformou. Então eu fui para ajudar, mas minha cabeça estava virada mais para os pobres, para os doentes. E naquela época todo mundo estranhava, porque dizia, mas a irmã Dulce só vive o dia todo na rua. Não é certo para uma religiosa o dia todo na rua. Mas eu tinha licença da Madre Geral, por escrito, de me dedicar a essa vida. Então, interiormente eu sabia que era aquilo que Deus queria que se fizesse, o apostolado, contato direto com o povo. Eu me lembrei que tinha um mercado velho, aí arrombei o mercado, botei 40 doentes lá dentro. E passava todo dia lá e já tinha uma irmã me ajudando, a irmã Hilária. Nós íamos, a gente varria, os vizinhos davam café, uma velhinha olhava eles. De lá eu seguia para o catecismo. Aí o prefeito mandou me chamar. Disse, mas irmã Dulce, o que a senhora está fazendo? A senhora arrumou o mercado da prefeitura? Eu disse, mas doutor, eu não tenho onde botar os doentes, se eu me arranjo um lugar, eu saio de lá, não arrumo mais casa da prefeitura. Ele disse, mas não pode. Aí eu fui para a ladeira do Bonfim, debaixo da ladeira da igreja do Bonfim, tinha umas arcadas. E nessas arcadas era aberta, era bem fundo. Aí dava para botar gente. Então botei. O prefeito mandou me chamar, disse, mas irmã, ali é lugar de turismo. Ali não pode botar doente, procura um lugar. Aí eu vim e falei com a irmã superior, eu disse, irmã, o negócio está ficando cada vez mais difícil, o prefeito não quer que bote gente lá. Aqui a senhora deixou botar os doentes aqui no galinheiro, nós tínhamos o galinheiro aqui do convento. Ela disse, pois não, só é melhor porque acaba esses problemas. Aqui o galinheiro é nosso, ninguém vai reclamar. Todo mundo corre para aqui, a polícia traz para cá, as prefeituras do interior mandam para cá. O povo telefona, irmã,
Tem um doente morrendo na rua. Irmã, tem um doente abandonado. Há uns 3 anos atrás, eu vi no jornal, em cima da mesa do administrador, um homem está sendo comido vivo pelos ratos. Fiquei horrorizada, aí telefonei para o Jornal da Bahia. Irmã, é verdade, ninguém quer receber esse homem. Ele está no barraco, teve ataque de epilepsia, um atrás do outro. Os vizinhos viram ele não se levantar, foram espiar pelos buracos da casa e estava o som de rato em cima do homem. E então o dia todo telefonando, chamando, pedindo a um, pedindo a outro, ninguém foi buscar. Ele disse, olha, traga o rapaz de qualquer jeito. Quando ele chegou, nós não tínhamos onde botar, eu coloquei no necrotério, ali mesmo, os médicos deram logo soro, deram antibióticos, entraram logo com a medicação. Com 3 meses, esse rapaz quando chegou, os membros dele, a boca, os lábios, os braços, tudo ruído de rato, gotejando de sangue. Então, esse rapaz já está, 3 meses depois, está bom, já está trabalhando. Aqui, a hora que o doente chega, no estado que ele chegar, cheio de bicho, sujo, às vezes com gangrena, podre, vida, nós recebemos. Não tem hora nem do dia nem da noite para receber doente. Nós procuramos incutir no espírito dos médicos, dos funcionários, de todos que trabalham aqui, de ver a imagem de Deus na presença do doente que nos bate à porta. Então nós temos velhos, temos moços, temos gente de idade madura, porque temos que ninguém quer e que não tem para onde ir. Então eu não posso botar um homem paralítico porque ele é moço na rua. Não posso pegar uma moça que é meia mental, não sabe de onde é, como eu tenho lá diversos, não sabe nem o nome, nem de onde veio. O pessoal acha na rua, bota aí na porta e não vou jogar fora outra vez. Olha, nenhum lugar, nenhum asilo de velhos recebe velho cego, velho paralítico, velho com úlceras. Esses doentes com essas feridas, doente cheio de bicho, como chega aqui. Eu às vezes recebo doente, velho, mulheres botando bicho até pela vagina, pelos ouvidos, pelo nariz. Agora, essa semana eu recebi uma velhinha, o seio dela todo comido de bicho, bicho de horror. Ela vai ficar boa, tirando os bichos vai ficar boa. E assim, muitos nós recebemos. Às vezes de madrugada, batem na porta, irmã, trazem doentes do interior, que aqui nós não temos hora de receber o doente. Quando não tem mais lugar na triagem, nós dizemos, olha meu filho, não tem lugar. Você se incomoda de ficar no chão, ou no necrotério, no quintal? É o lugar que a gente tem. Ô irmã, é melhor do que na rua. E se abre. Quantos quilômetros, mais ou menos? Mas eu não tô parado, eu ponho assim, que dá de 500 e tanto a 600, né? Quilômetros de estado. Eu ponho que sim. Você não encontrou hospital nenhum, não foi? Lá tem só os médicos em particular, eles achou que não dá para tratar de mim. Diz que tem que ser aqui em Salvador e em São Paulo. E agora o prefeito pegou e me arrumou e trouxe para aqui, né? Mas vai ficar bom, com fé em Deus, né? Agora talvez tenha que operar o olho, viu? Tá certo. Vai operando e você ficando vendo como é melhor do que perder os dois, não acha? Com certeza. Se Deus quiser, viu? Tá certo. Olha, no mês de agosto, eu cedinho fui correr a triagem. Aí eu vi um canto, uma pessoa cantando, bonita, a voz de homem cantando. Disse, gente, quem está cantando aqui? Quando cheguei era um doente, debaixo da pedra, o defunto em cima e ele debaixo, cantando que é uma beleza. Disse, ô meu filho, você está contente? Ô irmã, eu estou. É muito melhor a gente estar aqui do que na rua. Aqui eu tenho remédio, tenho a comida, tenho um banho, tenho a roupa limpa. Por isso que eu estou contente, porque aqui está melhor.
Mesmo com o defunto aí em cima, aqui está melhor do que na rua. Tiramos. Quando não tem onde botar, colocamos aqui o necrotério. Às vezes tem 2 cadáveres, 3, 4 vivos, tudo junto. Mas eles dizem é melhor estar aqui do que estar na rua, que pelo menos tem um remédio. E muitas vezes acontece isso aqui. Então a gente vê que é a providência divina. Quem mantém, quem toma conta, quem dirige. E que a gente aqui é somente um instrumento bem fraco nas mãos de Deus. E outra coisa, esse trabalho de muita atividade que nós temos, né? A gente sente que pode manter perfeitamente a vida interior, mesmo no maior barulho, a vida de oração, mesmo no maior movimento, isso não impede do nosso pensamento estar voltado para Deus. Tuas mãos, um pedaço do infinito, o presente mais bonito que alguém pode aspirar. Tuas mãos, ao trabalho dedicadas, pros doentes dessa estrada, é o bálsamo a curar, trazendo a alegria, toda a paz e a garantia de que a luz vai perdurar. Irmãs que trabalham, que doam seu ser na esperança do amor renascer. Irmãs que trabalham, que doam seu ser na esperança do amor renascer. Nós procuramos transformar essas crianças somente pelo amor. É fazer a criança nascer outra vez. Nós lá não usamos nenhum castigo, nem dizer que não puxar a mão de orelha, qualquer coisa, nada. A gente só procura levar esses meninos difíceis, tem meninos dificílimos. Tem crianças que se levam 6, 8 anos para recuperar uma criança dessa. Meninos já no início de marginalização. Então, para a gente consertar, para recuperar uma criança dessa, é um trabalho muito lento, que só muita fé em Deus e muito amor, muita paciência. Eu recebi um menino uma vez que com 6 anos ele assistiu o pai esfaquear a mãe toda. Quando ele chegou aqui, ele atirava as cadeiras para cima, se lascava todo. Esse menino agora está com 12 anos. Agora, de abril para cá, foi que começou a melhorar. Ele gostava de arrumar pedra nos outros. Quando eu estava lá, quando eu ia lá, que ele estava querendo atirar pedra, eu pegava a mão dele com a pedra na mão, dizia, não, meu filho, você não vai fazer isso. Aí ele me xingava de tudo quanto era nome. Depois que ele me xingava daquele nome feio todo, eu segurando a mão dele, andando com ele e falando. E ele me xingando. Então eu dizia, mas meu filho, por que você me xinga? Eu nunca lhe fiz mal, quero bem a você, gosto de você, você é meu filho. E você me xinga esse nome todo? Aí quando acabava de falar com ele, chorava, me soluçava. Depois se acalmava, me abraçava, saia junto. Então as crianças lá, por piores que sejam, o nosso método é esse, educar pelo amor. E os excepcionais, é raro que chegue à idade adulta. Em geral, com 25, 30 anos, eles morrem, não chegam à idade adulta. Eles dão muito trabalho. Porque a gente aqui não tem hora de dormir, não tem hora de comer. Não sou eu não, só as irmãs também. É o seguinte, quem vive nesse trabalho, a gente não vive. A gente vive a vida deles. Já não vive mais a nossa vida. A gente vive a vida dos outros. A gente vive a vida de Cristo na pessoa do pobre. A gente vive a necessidade dele, vive os problemas dele. E não os nossos problemas. A gente esquece às vezes que está doente, que tem uma coisa. Por quê? Por causa dos problemas dele. Primeiro eles, depois nós. Minha filha. Há poucos dias, sábado, eu ia saindo, chegou um homem gritando, oi, me salva, me socorra. Só tinha a borda da orelha, tinha bicho de horror dentro do ouvido e fora.
o bicho mordendo ele vivo. Ele mora numa zona, na boca do rio, que tem muita criação de porcos. É aquele povo pobre que não tem as casas em areia, em cima da areia, pega muito bicho de pé, bicho de porco, como se chama. Pois bem, com 2 meses esse homem saiu completamente bom. Ficou naturalmente sem a orelha, porque os bichos comeram. Mas ele saiu bom, se tirou os bichos todos. Outro dia... Né? Madre Teresa de Calcutá, devotada quase que inteiramente também aos doentes, a socorrer os mais necessitados. Eu queria ser missionária para sair e levar a vida de Cristo às pessoas em países de missão. Tinha uma grande presença de espírito que você podia sentir. Tinha uma aura ao seu redor. Uma aura não de poder, mas de simplicidade e santidade. Ela fez esse voto notável a Deus de nunca recusar nada a ele, mas dar-lhe tudo o que ele pedisse. Ela era forte e foi sempre firme. Ela era dura na queda. Ela era dura em Jesus. Ela queria amar até doer. Detestava a publicidade e sofria quando a viam como uma celebridade. Mas ela aceitava isso se fosse ajudar os pobres. O rosto dela, quando ela sorria com suas rugas, era quase como um ponto de exclamação de alegria. Madre Teresa nos ensinou que não existem pessoas dispensáveis, que todos têm dignidade e valor, porque todos são feitos à imagem e semelhança de Deus. Senhor, fazei-me um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver desespero, que eu leve esperança. Onde houver trevas, que eu leve a luz. I may bring light. Esses são os exemplos mais, assim, que nós poderíamos citar, mas nós sabemos que há vários anônimos assim. Eu acho que os espíritos bons, realmente enviados, por vezes, não são conhecidos. Eles ficam anônimos. Eles preferem o anonimato justamente para evitar, né, uma série de situações. Já os que pouco ou nada fazem, gostam dos holofotes. Gostam de dizer que fazem, acontece a todo momento, para adquirir esse reconhecimento. Por exemplo, nós, conscientes disso, pouco falamos até então do que nós tínhamos feito ou deixado de fazer. Mas chegou um momento que isso foi necessário, porque o indivíduo lá deu a entender que nós éramos espíritas que surgirmos agora, que estamos surfando na onda dele para ganhar like, para ganhar inscrito, para ganhar visualização, sendo que o nosso canal é desmonetizado. Eu olhar para o número X ou Y ali, para mim não vai fazer diferença nenhuma. De maneira prática, não vai fazer. Agora, para ele, faz. Porque quanto mais monetização, mais inscritos e quanto mais visualizações ele tiver, mais din-din entra no bolsinho dele. E aí ele vai lá, faz uma comprinha para alguma instituição, pronto. Olha, nós usamos o dinheiro da monetização, tá? Não é... mandou recado, né? Não é, eu não preciso, eu trabalho. Bem, aí é a questão dele. Eu acho que essa obsessão dele por números esconde alguma coisa. Né? Enfim. Então, não é para toda hora a gente estar se jaquitando. Não precisa a gente esconder. Se alguém perguntar, olha, Arthur, e aí, me fala um pouquinho de você, como é que foi o seu trajetório no movimento espírita, a gente fala. Mas não é para bater no peito, não é para se jactar, falar toda hora, olha, não. É simplesmente uma lista de serviços prestados, né,
que nós queremos que as outras pessoas, na medida das suas possibilidades, ninguém é obrigado a ter esse mesmo, na medida das possibilidades, ir galgando. É mais ou menos assim que se galga certas posições no movimento espírita, mas não é por dinheiro. É porque é mais ou menos como num trabalho mesmo, né? No trabalho remunerado, sem ser remunerado. Você começa de baixo e vai aos poucos adquirindo experiência e você vai ascensionando ali. Mas não é por vaidade, né? Não é por... Enfim, pode ser até que realmente, né? Existe pessoas que se agarram a cargos e ficam lá agarrados o tempo inteiro, né? Conhecemos alguns casos aqui, assim, mas são a minoria, né? Porque estar à frente do centro espírita dá bastante trabalho, tem as suas apurrinhações, não é todo um mar de rosas, não, né? Carlos Guilherme, não vejo nenhuma mediunidade ostensiva nesse falso Kardec, somente fraude. Eu também, Carlos. Tem algumas pessoas que acham que ele ainda recebe alguma coisa, que tem alguma mediunidade. Ok, é a opinião dela, a gente respeita. Mas, a princípio, nada me fez convencer absolutamente dessa mediunidade, tá? Porque tudo quanto é espírito que ele recebe diz a mesma coisa. Eles dizem as mesmas coisas sempre. O que ele faz ali é mudar de voz e de jeito. Tanto é que ele até está com um problema na garganta, porque ele fica forçando as cordas vocais, né, para imitar algum espírito, e aí isso vai machucando as cordas vocais, né? Ainda mais ele não deve fazer nenhum aquecimento vocal. Quando a gente força a voz num tom que não é o nosso, pessoal, sem um preparo, isso vai machucando as cordas vocais, tá? Então, foi o caso, por exemplo, do cantor sertanejo lá, até esqueci o nome dele agora, Zezé de Camargo. O Zezé de Camargo, ele forçava a voz dele ao cantar sem a técnica adequada. Então, aquilo foi cada vez mais machucando as cordas vocais dele, né? Ao ponto até de ele depois ter que fazer um tratamento. É o que está acontecendo com o falso Kardec ali, tá? Então, é uma encenação, na minha opinião. Ele só se utiliza disso para tentar mostrar para as pessoas que os espíritos estão a favor dele. É uma forma de ele convencer as pessoas de que ele está tendo respaldo dos espíritos superiores, tá? Mais nada além disso. Ana Lúcia Pretério, Arthur, infelizmente muitos estão aderindo a esses sabichões. Tem a ver com o início do texto, o medo dos tais demônios que estão dentro deles mesmos. Perfeito, Ana Lúcia. Concordo com você inteiramente. Carlos, hoje em dia ele é o rei da fraude. É verdade. Ana Lúcia Pretério, estive hoje passeando no canal do Bobo da Corte e do Rissato. Tá triste, viu? A cada dia piorando. Uma verdadeira avalanche de loucuras. Nem sei o que pensar. Temos que seguir em nossa postura. Isso mesmo, Ana Lúcia. É bom, Ana Lúcia, você colabora conosco e eu colaboro com vocês, na medida em que vocês vão se apercebendo que os nossos alertas, que podem às vezes parecer exagerados, mas não são, refletem essa realidade triste que a gente está vendo aí, tá? E nós acompanhamos isso desde lá os anos 90, quando lançamos o livro Ramatiz Sábio, Pseudo Sábio, com as loucuras do Hercílio Mais. E só vimos isso aí crescer, né, dia a dia. Bem, deixa eu ver aqui mais algum comentário. Alexandre Landim, é verdade, Arthur, conheci e convivi com uma senhora, Dona Edi, uma médium extraordinária, desencarnou pobre, olha aí, ó, sem fama e nunca buscou notoriedade. Pobre, falso Kardec perto dela. Perfeito, aí, ó. O Alexandre Landim nos trazendo esse exemplo aí, maravilhoso, né, que realmente existem, são numerosos e passam, às vezes, sem que nós
tenhamos o prazer, a satisfação, a alegria de conhecer pessoas assim, que quando chegam ao mundo espiritual, chegam nimbadas de luz. Luz em que sentido? De luz espiritual. O espírito que chega depois da morte do corpo físico, no mundo espiritual, com a sua consciência tranquila, de que fez o bem que poderia fazer, né? Então ele se entende feliz. Por isso que tem lá no céu e inferno os espíritos felizes. Felizes de gandaia? Não. São felizes com a sua própria consciência. Viram que avançaram, perceberam que progrediram. Eles sentem alegria em agir no bem. Ao contrário de muitos de nós que sentimos alegria ainda no mal. Em enganar as pessoas, como nós citamos, passar a perna, querer que as pessoas fiquem, né, nos adulando. Agora, quando a gente pega um exemplo desse, né, Alexandre, é outra coisa. Desencarnou pobre, quer dizer, não adquiriu nenhum benefício material com o que fazia, sem fama, porque não buscou, né, essa fama, não buscou notoriedade. Isso sim, né, é um verdadeiro progresso espiritual.